Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a professora Luciana Marinho, professora de AFO, professora de Orçamento Público, professora de Direito Financeiro, enfim, vem com várias nomenclaturas e termina sendo a mesma coisa. Bom, professor, e o que é que você trouxe hoje na aula? Gente, a gente vai falar sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. É isso mesmo, a gente estava fazendo ali vários episódios sobre LRF e a gente vai continuar falando sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. Se você chegou hoje no canal, olhem as aulas passadas que a gente tratou daquela parte mais introdutória da LRF. Tratamos sobre princípios, conceitos, falamos sobre receita pública, falamos sobre renúncia de receita. E esse assunto, eu diria que é o assunto mais importante da lei. Por quê? Porque é um assunto que as bancas costumam cobrar muito. Até porque a LRF trata sobre equilíbrio entre receita e despesa. O assunto tratado hoje é justamente geração de despesa. Então, é um assunto fundamental para a preparação de vocês. Então, o que a gente vai falar na aula de hoje, basicamente? Vamos falar sobre geração de despesa, ou seja, criação, expansão, aperfeiçoamento de uma ação governamental. Vamos falar sobre despesa obrigatória de caráter continuado, quais são os requisitos e os limites para a despesa obrigatória de caráter continuado. Vamos falar sobre despesa com pessoal, despesa com a Seguridade Social, enfim, são assuntos muito cobrados nos editais, nas provas de vocês, tá bom? E por que esse assunto é importante? Eu não sei se eu falei, mas eu vou repetir. É porque a LRF trata de equilíbrio entre receita e despesa, e para que eu não possa ter um desequilíbrio entre receita e despesa, eu preciso colocar travas, limites para a geração dessa despesa. Então, eu vou ter um maior controle nesse equilíbrio entre receita e despesa, para ter um equilíbrio das contas públicas, se eu coloco limites na minha criação, geração de despesa pública. E é por isso que esse assunto ele é importantíssimo. Vamos lá para ele, então. Geração de despesa. O que a LRF fala sobre geração de despesa? Ela vai falar isso lá no artigo 16. Artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Gente, é o seguinte, a LRF vai dizer que qualquer criação, expansão, aperfeiçoamento de uma ação governamental que acarretar aumento de despesa, então percebam que não é só criação, expansão e aperfeiçoamento, precisa aumentar a despesa pública. Então, se nós tivermos qualquer tipo de ação governamental com aumento de despesa pública, precisa cumprir alguns requisitos. E esses requisitos são estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que entrar em vigor, mais nos dois seguintes, ou seja, naquele exercício em que eu vou ter a criação e a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, eu preciso verificar a estimativa do impacto tanto orçamentário e financeiro dessa despesa. Eu também preciso verificar nos dois exercícios subsequentes, ou seja, a estimativa dessa geração de despesa para dois exercícios. Além disso, na geração de despesa, eu preciso ter o quê? Adequação orçamentária e financeira com a LOA. Ou seja, para que nós possamos criar uma despesa, eu preciso ver se ela está sendo fundamentada, ou seja, ela é adequada com a lei orçamentária anual, e se eu tenho o financeiro disponível para pagar essa geração de despesa. Mas não para por aí. A LRF também fala que, para que eu possa criar, expandir e aperfeiçoar uma ação governamental, eu preciso de uma compatibilidade com o PPA e LDO. Pessoal, muito cuidado com esses dois termos, adequação e compatibilidade. Por quê? Porque eu já vi muitas questões de banca colocando assim, compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA e adequação com PPA e LDO. E está errado. A adequação é com a LOA
e a compatibilidade é com PPA e LDO. Então, esses são os requisitos para que eu possa criar uma despesa pública, expandir uma despesa ou um aperfeiçoamento de uma ação governamental com aumento de despesa. Aí vocês podem me perguntar, professora, toda despesa precisa cumprir esses requisitos? A resposta é não. Por quê? Porque existem algumas despesas que são consideradas irrelevantes. E essas despesas consideradas irrelevantes, elas não precisam cumprir esses requisitos de geração de despesa. Mas, professora, quem fala o que é despesa irrelevante? Quem vai falar o que é despesa irrelevante, pessoal, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada ano vai dizer o que é uma despesa irrelevante. Lembrando que, quando eu falo incompatível com PPA e LDO, eu estou falando de compatibilidade com as diretrizes, objetivos e metas do PPA e as metas e prioridades da LDO. Quem fala isso é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando eu falo em adequação com a LOA, a LRF me diz o seguinte, olha, adequação com a LOA seria dotação específica e suficiente com a LOA. Então, essa dotação ela precisa ser específica e suficiente com a LOA, quando eu trato de adequação com a LOA. Mas ela pode ser também, pessoal, uma dotação abrangida por um crédito genérico, mas mesmo que ela seja com crédito genérico, quando eu somo todas as despesas da mesma espécie, ela vai estar no limite estabelecido para o exercício financeiro. Então, é isso que fala a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dotação específica, dotação suficiente com a LOA, isso é o conceito, ou seja, é o conceito de adequação com a LOA segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, e quando é que eu vou considerar esses requisitos? O que a LRF fala em relação a esses requisitos? Porque a gente sabe que qualquer expansão, criação de despesa precisa cumprir esses requisitos. Mas em que momento eu vou considerar esses requisitos? Aí vem a LRF e diz o seguinte, olha, no momento do empenho da despesa e no momento da licitação. Então, no momento em que eu vou estar empenhando aquela despesa e fazendo aquela licitação de uma despesa que vai acarretar, aliás, de uma ação governamental que vai acarretar em aumento de despesa, eu preciso considerar esses requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras precisam verificar esses requisitos da geração de despesa. Mas se nós estivermos diante de uma questão de desapropriação de imóveis urbanos, é claro que é no momento da desapropriação que a gente vai verificar esses requisitos, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, a gente falou agora de geração de despesa. Agora a gente vai ver o que é uma despesa obrigatória de caráter continuado, porque aqui é outros requisitos, tá, pessoal? A geração de despesa é uma despesa que fica ali dentro do exercício financeiro, no máximo ali 2 exercícios, mas não extrapola 2 exercícios, tá? Porque se extrapolar 2 exercícios financeiros, aí nós temos uma despesa obrigatória de caráter continuado. Então, eu diria que geração de despesa no artigo 16 é uma despesa, como é que eu posso dizer, curtinha. Então, vamos dizer que geração de despesa do artigo 16 é uma despesa curtinha. Agora, se a despesa ela é muito longa, ela é chamada de despesa obrigatória de caráter continuado. E a despesa obrigatória de caráter continuado, além de cumprir os requisitos da geração de despesa, precisam cumprir outros requisitos. E a gente vai ver a partir de agora. Uma coisa que cai muito em prova, o conceito de despesa obrigatória de caráter continuado e os requisitos para uma despesa obrigatória de caráter continuado. Então, vamos lá ver cada detalhe em relação às despesas obrigatórias de caráter continuado. Primeira coisa que vocês precisam saber,
é que a despesa obrigatória de caráter continuado é uma despesa corrente. Está previsto onde esse conceito? No artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a despesa corrente, essa despesa ela é derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, e ela vai, na verdade, fixar para o ente uma obrigação legal. E essa obrigação legal, olha só, a principal característica, tem que ter prazo superior a 2 exercícios financeiros. Isso quer dizer, pessoal, que uma DOC sempre vai extrapolar 2 exercícios financeiros. Então, sempre ela extrapola 2 exercícios financeiros. Professor, exemplo de despesa obrigatória de caráter continuado. Vou dizer aqui para vocês. A despesa com o pessoal. A despesa também com a Seguridade Social. Então, nós temos aqui Seguridade Social também. São despesas obrigatórias. Por quê? Porque são despesas, pessoal, que vai passar vários exercícios financeiros. Ou seja, você passou no seu concurso aí, vai entrar, vai ser nomeado, tomar posse e tudo mais, mas todo mês a administração pública vai pagar a sua despesa. Então, você é uma despesa obrigatória de caráter continuado, que você perpassa um exercício, 2, 3, 4. Então, você passa de 2 exercícios financeiros. Então, a despesa com o pessoal é a típica despesa obrigatória de caráter continuado. A despesa corrente, por exemplo, é aquela despesa realmente despesa com o pessoal, que seria um custeio, manutenção da máquina pública. Então, toda despesa de caráter continuada é corrente? É corrente sim. Por quê? Porque são despesas ali para manutenção, de custeio, mas que perpassa 2 exercícios financeiros. Quais são os requisitos, então, para uma despesa obrigatória de caráter continuado? Vamos lá. Primeiro requisito é a estimativa do impacto orçamentário financeiro, tanto no exercício que entrar em vigor, como também nos 2 seguintes. Aí temos um requisito novo aqui, que só vale para a despesa obrigatória de caráter continuado, que é justamente demonstrar os recursos necessários para o seu custeio. Ou seja, se eu estiver expandindo uma despesa obrigatória de caráter continuado, eu tenho que indicar a origem do recurso para o seu custeio. Além disso, eu tenho que comprovar que essa despesa obrigatória de caráter continuado não vai afetar as metas de resultados fiscais previstas lá no anexo de metas fiscais. Professor, onde é que está esse anexo de metas fiscais? Aí nós temos que lembrar que ele está presente lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que um dos requisitos da DOC é justamente cumprir, ter uma compatibilidade, uma certa compatibilidade com a LDO, que é justamente verificar esses anexos, ou seja, não vai afetar o anexo de metas fiscais lá da LDO. Além disso, um outro requisito da DOC seria a medida de compensação. Para que eu possa aumentar, ou seja, ter um crescimento de uma despesa obrigatória de caráter continuado, eu preciso prever medidas de compensação. E as medidas de compensação podem ser 2. Por exemplo, pelo aumento permanente de uma receita ou pela redução permanente de uma despesa. Uma DOC, ou eu vou aumentar permanentemente uma receita, ou eu vou reduzir permanentemente uma despesa. Lembrando, pessoal, que a despesa obrigatória de caráter continuado, ela vai obedecer os requisitos da despesa com pessoa, aliás, da despesa, da expansão da despesa normal. Então, aquelas que estão lá no artigo 16, os requisitos, a despesa obrigatória, ela também obedece aqueles requisitos do artigo 16. E tem um plus, que é justamente a origem de recursos para o seu custeio, essa questão que não vai afetar as metas de resultados fiscais e as medidas de compensação. Aí você pode me perguntar, professora, por que essa medida de compensação tem que ser permanente? Por exemplo, aumento permanente da receita ou redução permanente da despesa? É óbvio, pessoal, porque é uma despesa obrigatória de caráter continuado, ou seja, uma despesa que vai passar de 2 exercícios financeiros. Então, para que eu tenha compensação dessa despesa,
eu preciso que essa compensação também seja quase que perpétua, ou seja realmente aí ao longo do tempo também. Então, por isso que essa despesa obrigatória de caráter continuado, ela tem uma medida de compensação mais permanente, tanto com o aumento permanente de uma receita, como também com o aumento permanente de uma despesa. Então, só estou vendo aqui onde é que meu braço vai sumir. Deixa eu ver aqui, para eu não sumir tanto aqui, porque tem um limite aqui no meu OBS. Mas tudo bem, é isso aí, tá? Vamos então continuar. Aí a LRF diz, por exemplo, que seria um aumento de receita. E o aumento de receita é aquela proveniente da elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Então, aumento de receita seria elevar a alíquota, ampliar a base de cálculo ou majorar. Seja, por exemplo, a majoração ou criação de um tributo ou contribuição. Ou seja, eu posso fazer isso tanto com um determinado tributo que eu estou criando ou majorando, como também com uma contribuição. Muita atenção, a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que a prorrogação de uma despesa, ou seja, tem uma despesa que tem um determinado contrato. E essa despesa, digamos que um contrato, sei lá, de vigilância, um determinado contrato. E esse contrato, ele é prorrogado, ele é um contrato por prazo determinado e ele vai ser prorrogado. Então, a prorrogação desses contratos, ela é considerada também aumento de despesa. Então, muito cuidado. Então, prorrogar uma despesa que é por prazo determinado. Se eu tiver essa prorrogação, eu vou considerar isso, sim, um aumento de despesa. Uma outra questão que é interessante nós lembrarmos, que a despesa obrigatória de caráter continuado não será executada antes da implementação das medidas, ou seja, dos requisitos que a própria Lei de Responsabilidade traz. Então, para que eu possa executar uma despesa obrigatória de caráter continuado, eu preciso cumprir os requisitos. Aí aqui continua dizendo, as quais integrarão o instrumento que criar ou aumentar, ou seja, eu vou colocar esses requisitos dentro do instrumento que eu estiver criando, por exemplo, essa despesa obrigatória de caráter continuado. Eu já vi questão de prova dizendo o seguinte, os requisitos eu posso cumprir mais à frente. Não pode. Então, para se ter uma despesa obrigatória de caráter continuado, eu tenho que cumprir os requisitos naquele momento, ou seja, eu não posso executar antes de implementar essas medidas que foram, que nós falamos aqui, que são tratadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Toda despesa deve cumprir os requisitos? É uma pergunta que eu faço a vocês e a LRF vai responder. Ela diz, por exemplo, que se nós tivermos despesa relativa ao serviço da dívida ou reajustamento de remuneração de pessoal, aquela que é prevista lá no artigo 37 da Constituição, no inciso 10, aí não precisa cumprir os requisitos para uma despesa obrigatória de caráter continuado. E o que seria serviço da dívida? Aí nós temos que lembrar que o serviço da dívida pode ser tanto a amortização, como pode ser também o pagamento dos juros. Tá? Lembrando que somente o pagamento dos juros é considerado, por exemplo, uma despesa corrente, porque nós sabemos que a despesa obrigatória de caráter continuado é corrente. De qualquer forma, pessoal, os dois, tanto o serviço, o pagamento da amortização ou os juros, não precisa cumprir os requisitos da despesa obrigatória de caráter continuado, tá? Seja a amortização de capital, seja os juros que são correntes, que em tese entraria na despesa obrigatória de caráter continuado, mas não vai entrar segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. E se nós tivermos reajustamento de remuneração, que é só ali para, na verdade, atender a questão da inflação, que é aquele reajuste mais para cobrir a parte, o aumento da inflação, que é previsto lá no artigo 37, no inciso 10 da Constituição, também não vai ser considerado uma despesa obrigatória de caráter continuado e não precisa cumprir esses requisitos. Mas, falando de despesa obrigatória de caráter continuado, a gente vai falar de uma espécie específica, por exemplo, a despesa com pessoal. E, pessoal, o que é uma despesa com pessoal?
A primeira coisa é uma despesa corrente, ou seja, uma despesa que envolve ali custeio da máquina pública. Ela também é considerada uma despesa obrigatória de caráter continuado. E como é a apuração da despesa com pessoal? Aí nós temos que lembrar que a apuração dela, eu vou fazer somando o mês de referência com os 11 imediatamente anteriores. E eu vou adotar sempre o regime de competência, independentemente do empenho. Como é que funciona isso, pessoal? É o seguinte: dentro do exercício financeiro, eu tenho quadrimestres. Por exemplo, aqui nós podemos ter o primeiro quadrimestre, o segundo, o terceiro, quarto, entendeu? Aí o que acontece aqui? A despesa com pessoal ela é apurada a cada quadrimestre. Digamos que nós estamos aqui o primeiro quadrimestre. A despesa com pessoal ela é apurada a cada quadrimestre. E ela vai ser apurada onde? No relatório de gestão fiscal. Então, pessoal, quando eu pego a despesa com pessoal a cada quadrimestre, eu pego o mês de referência daquela apuração e eu vou somar com os 11 meses anteriores. E isso vai me dar a apuração da minha despesa com o pessoal para aquele quadrimestre. No outro quadrimestre, eu faço um outro relatório de gestão fiscal, também pegando o mês de referência daquele quadrimestre, mais os 11 imediatamente anteriores. O que eu posso deduzir em relação a isso? Isso é questão de prova, tá? Que a despesa com pessoal, ela não coincide com a apuração dela não coincide com o exercício financeiro. Nem sempre, tá? Uma das apurações vai coincidir com o exercício financeiro, mas a maioria das apurações não coincidem com o exercício financeiro. Por quê? Porque eu sempre pego o mês de referência mais os 11 anteriores, até porque a despesa com pessoal ela vai ser importante para que eu possa verificar os limites com a despesa com pessoal, e isso eu vou verificar lá no relatório de gestão fiscal, que é um relatório quadrimestral. Então, a cada 4 meses a gente está vendo aqui, a gente está vendo essa despesa com pessoal, ver se ela extrapolou alguns limites que a LRF trata, e a gente vai ver ainda na aula de hoje, ok? Tá. E o que é que, por exemplo, existe dentro da despesa com pessoal e o que é que eu vou deduzir? Eu vou colocar a despesa com ativo, inativo, pensionista, seja civil, militar, membro de poder. Eu vou colocar os encargos sociais, as contribuições previdenciárias patronais, hora extra, gratificações e vantagens pessoais. Tudo isso vai entrar no cômputo da despesa com pessoal. Mas existem algumas deduções. Por exemplo, despesas com demissão, seja indenização ou demissão voluntária, eu vou deduzir da despesa com pessoal. Também vou deduzir aquelas despesas com decisão judicial. Então, despesa com decisão judicial, eu também vou tirar do cômputo da despesa com pessoal. E aqui eu cito os precatórios, por exemplo. Além disso, a LRF fala que despesas com exercícios anteriores, ou seja, a DEA, eu também vou tirar da despesa com pessoal. Além dessas despesas aqui, eu vou tirar as convocações também extraordinárias do Congresso Nacional e a despesa com inativo, mas muito cuidado com essa despesa com inativo, porque essa despesa com inativo que eu vou deduzir aqui, nada mais é do que aquela parcela, por exemplo, que foi custeada com recursos provenientes da arrecadação de contribuição do próprio segurado. Então, percebam que aqui aquela arrecadação do segurado, eu vou deduzir essa arrecadação, que ela foi custeada com recursos provenientes da arrecadação da própria contribuição do segurado. Eu vou tirar também as compensações financeiras. Por exemplo, digamos que você é um servidor de um determinado município e foi, por exemplo, passando no concurso da União. Então, a sua previdência ela vai ser levada para a União. Então, isso é compensação de previdência. E isso também tem que ser deduzido dessa receita com o pessoal aqui, tá bom? Então, seriam esses recursos, né? Despesa
com a arrecadação da contribuição do segurado, compensação financeira, transferências que são destinadas para promover, por exemplo, qualquer tipo de equilíbrio na Previdência, pelos órgãos do Poder Executivo Federal. Então, isso também vai ser deduzido aqui. E lembrando que essas despesas com inativos e pensionistas, elas podem ser pagas também por intermédios de unidade gestora única, que é prevista lá na Constituição. Mas o que eu quero que vocês saibam é isso. Se o segurado pagou sua parcela da despesa da sua seguridade, ou se ele passou de um regime para outro, ou seja, ele entrou em um determinado ente e esse ente vai receber sua previdência, aquele recurso da seguridade, então eu vou ter que tirar isso, deduzir isso da despesa com pessoal, tá bom? Então as deduções são essas. Só que além das deduções, eu tenho um acréscimo muito importante e vou falar sobre ele a partir de agora porque ele despenca em prova. Qual é o acréscimo? Pessoal, se nós tivermos terceirizados em substituição de servidores públicos, eles vão entrar em outras despesas correntes e entra no cômputo da despesa com pessoal. O que seria isso? Seria, por exemplo, Maria entrou de férias e ela é servidora pública. E quem vai substituir ela durante as férias é uma terceirizada. Pessoal, se tem uma terceirizada substituindo servidora pública, naquele mês em que ela está substituindo servidora pública, ela entra no cômputo da despesa com pessoal. É diferente, por exemplo, se eu tiver um contrato de terceirização de pessoas que não estão substituindo um servidor público, digamos um contrato de segurança, de vigilância, um contrato, por exemplo, de limpeza. Então, são contratos que não estão substituindo servidores públicos, esses contratos não entram no cômputo da despesa com pessoal, tá? Então, contrato de terceirização que não está substituindo servidor público não entra no cômputo da despesa com pessoal. Mas se estiver substituindo servidor público, aí sim vai entrar no cômputo da despesa com pessoal. Muito cuidado com esse detalhe. O que mais que a gente pode falar? Pessoal, as despesas consideradas como indenizatórias não são consideradas espécies remuneratórias, ou seja, não entra no cálculo do percentual de despesa com pessoal. Então, despesas indenizatórias não vão entrar no cálculo da despesa com pessoal. Exemplo, professora, o que seria despesa indenizatória? Aí nós vamos colocar auxílio alimentação, vamos colocar também assistência pré-escolar, vamos colocar também auxílio transporte, vou colocar só alguns exemplos, tá, pessoal? Auxílio transporte, ajuda de custo por causa de servidor removido, então se nós tivermos ajuda de custo, tudo isso aqui são despesas de caráter indenizatório e não vai entrar no cômputo da despesa com pessoal, tá? E quais são os limites da despesa com pessoal? Aí eu trouxe para vocês aqui os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Professora, como é que eu vou aprender esse troço? Decorando. Então, vamos lá revisar esses limites aqui para que você possa entender. Existe um limite total, que é um limite aplicado ao ente. Então, muito cuidado, pessoal. Se a banca disser o seguinte, é o limite da União, é o limite do Estado, é o limite do município, aí ele está falando do limite total. Então, vocês têm que olhar se ela está falando isso. Agora, se ela está falando o seguinte, é o limite do poder executivo do município. Aí é um limite que envolve um poder do executivo. É um limite que envolve, por exemplo, o judiciário estadual. Aí você vai ter que olhar o judiciário estadual e o limite do judiciário estadual. Então, muito cuidado se a questão está utilizando a parte mais geral, ou seja, dos limites dos entes, ou da parte mais específica de cada um dos poderes. Então, esse quadrinho que eu fiz aqui, na verdade, é só facilitando para vocês entenderem que se vocês olharem o artigo mesmo da LRF,
É surreal, é assim, uma coisa assim de louco para vocês entenderem esses limites. Aqui é só deixando para vocês, para que vocês possam decorar e colocar no coração de vocês esses limites, porque não é tão fácil assim a gente decorar olhando somente para a LRF. Então vamos lá. Qual o limite? 200. Vamos lá então. Aí nós temos a União com o limite de 50%, os estados com limite de 60% e os municípios com o limite de 60%. Agora, quando a banca cobrar o limite de um determinado poder, aí vocês têm que tomar cuidado qual é o poder que ela está tratando e também qual é o ente que ela está tratando daquele limite. Por exemplo, se nós estivermos falando de executivo e união, ou seja, o executivo da União, esse limite é de 40,9%. Se é um legislativo da União, nós estamos falando de 2,5%. Se é o judiciário da União, é 6%. Se é o judiciário, aliás, o Ministério Público da União, é 0,6%. Para ajudar vocês a decorarem, Judiciário da União, 6%. O Ministério Público, coloca um 0,6%. Lembrando que o Judiciário sempre vai ser o quê? 6%, porque o Judiciário do Estado também vai ser 6%. E no município nós não temos Judiciário. Então, nós temos aqui 6% da União, 6% do Estado, Ministério Público da União vai ser 0,6% e aqui no Estado o Ministério Público vai ser o quê? 2%. O Executivo do Estado vai ser 49%. Para ajudar aqui vocês decorarem, seria tirar esse zero aqui, aí viraria os 49% aqui, ou seja, a União seria 40,9% e o Estado ficaria com 49%. Gente, eu estou tentando ajudar vocês a decorarem esses limites, mas claro que vocês podem decorar somente lendo aqui várias vezes e levar isso para a prova de vocês, tá bom? Aí, o Estado é 49%, o Executivo, o Legislativo 3%, o Judiciário 6% e o Ministério Público 2%. Pessoal, se do Estado tiver Tribunal de Contas dos municípios, esse limite vai diminuir para o Executivo, ele vai passar para 48,6% e vai aumentar para o Legislativo de 3% para 3,4%, tá? Então, se nós tivermos Tribunal de Contas dos municípios, ele vai diminuir para o Executivo e aumentar para o Legislativo. Professor, o que é Tribunais de Contas dos municípios? Tribunais de Contas dos municípios são tribunais de jurisdição em todo o estado, mas que ele vai pegar todos os municípios estaduais, tá? Então, digamos que no estado, aí nós só temos 3, né? Estado de Goiás, nós temos o estado do Pará e nós temos o estado da Bahia. Então, nós temos esses tribunais de contas dos municípios. Ou seja, pega todos os municípios, aí os TCEs, que são os tribunais de contas estaduais, nesse caso, vai ficar com o estado. Então, ele vai fiscalizar o estado. E os tribunais de contas dos municípios vão fiscalizar os municípios, tá? Então, muito cuidado com esse detalhe. E é diferente de Tribunal de Contas do município, porque Tribunal de Contas do município só existe 2, ou seja, no município do Rio de Janeiro e no município de São Paulo. Não pode ser mais criado o Tribunal de Contas do município, só existe esses 2. No município do Rio de Janeiro e São Paulo, tá? E ele é municipal, ele vai atender a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. O dos municípios, eles atendem todos os municípios de um determinado estado. Pode ser criado mais tribunais de contas dos municípios, tá? Mas do município só tem esses 2 e não pode ser criado mais nenhum, beleza? Vamos lá então. Aí nós temos o executivo, o percentual é 54% e o legislativo municipal 6%. Lembrando que se nós tivermos TCM, entendeu? Ele vai ser aplicado aqui dentro desse legislativo, tá? Então, se nós tivermos aqui TCM, Tribunal de Contas do Município, que só existe, por exemplo, em São Paulo
e Rio de Janeiro, no município de São Paulo e Rio de Janeiro, aí vai entrar nesse percentual mesmo aqui dos 6% do legislativo. Bom, esses são os percentuais, vocês precisam decorar esses percentuais, tá? Eu tentei facilitar o máximo possível. Se a banca cobrar só do ente, sem falar nenhum tipo de poder, é mais fácil, porque nós temos um percentual de 50% para a União e o percentual do Estado e município são iguais, são de 60%. Então, fica muito mais fácil vocês pegarem esses percentuais. Bom, e o que acontece se nós tivermos se essa despesa com o pessoal for extrapolada? Aí nós temos, por exemplo, alguns critérios, como é que eu posso dizer? Alguns percentuais que vai acontecer algumas coisas, né? Por exemplo, o primeiro marco é o limite de alerta. E o limite de alerta vai acontecer quando ultrapassar 90% desses valores aqui. Então, ultrapassou 90% dos valores que são definidos para a despesa com o pessoal, aí os tribunais de contas vão alertar os órgãos públicos. Então, percebam que aqui os tribunais de contas vão alertar aos órgãos públicos quando chegar ali no limite de alerta, ou seja, ultrapassou 90%. Mas se o ente continua ultrapassando os limites da despesa com o pessoal e ultrapassar 95%, aí ele chega no que nós chamamos de limite prudencial. Então, ultrapassou a 95%, nós temos o limite prudencial. Nesse limite prudencial, o ente vai sofrer algumas restrições. Por exemplo, ele não vai poder criar e nem reestruturar cargos que tenham algum tipo de impacto orçamentário. Ele fica impedido de conceder reajuste, a não ser que o reajuste seja por decisão judicial ou uma revisão geral prevista lá no artigo 37 da Constituição, que é aquela revisão que envolve somente a inflação, tá? Mas, em regra, não pode conceder reajuste. Da mesma forma, o ente também não pode prover cargos, a não ser que seja cargos da área de saúde, da área de educação ou segurança pública, e tem que ser reposição por morte ou aposentadoria. Mas a regra é não prover nenhum tipo de cargo. Também fica impedido de fazer hora extra, a não ser que nós estivermos tratando de uma convocação extraordinária lá do Congresso, que acontecia muito, hoje não acontece mais, ou então qualquer uma que é prevista lá na LDO. Então, se nós tivermos hora extra lá prevista na LDO, trazendo como exceção, aí pode. Então, essas são as restrições do limite prudencial. Aí, digamos que ele continuou ultrapassou o limite prudencial, aí depois ele ultrapassou o limite total, ou seja, ele chegou a ultrapassar esses limites aqui. O que vai acontecer se ele ultrapassar todos os limites? Então, os órgãos e os poderes vão continuar sofrendo os limites prudenciais, ou seja, continua valendo esses limites prudenciais, ele continua sofrendo essas restrições, mas também ele tem um outro dever de casa, que é justamente eliminar esse percentual nos 2 quadrimestres seguintes. Então, o dever de casa é, além de sofrer as restrições do limite prudencial, ele precisa eliminar nos 2 quadrimestres seguintes. E pelo menos 1/3 tem que ser eliminado no primeiro quadrimestre. Então, ele precisa eliminar esse excesso que aconteceu de limite total e pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre. Mas, professora, se ele não adotou, chegou, por exemplo, os 2 quadrimestres seguintes, e ele não adotou essas medidas de redução, o que vai acontecer? Aí ele vai continuar sofrendo as restrições do limite prudencial, mas ele também fica impedido de receber transferências voluntárias, fica impedido de contratar operações de crédito, ou seja, empréstimos, e também fica impedido de obter garantias, ou seja, a União não se coloca como ente garantidor de nenhum tipo de empréstimo para ele. Então, percebam que ele vai sofrer algumas restrições, ou seja, ele vai sofrer restrições e também algumas penalidades, que é não receber transferências voluntárias,
não vai obter garantias direta e nem indireta de um outro ente e não vai contratar as operações de crédito, a não ser que essa operação de crédito seja destinada ao pagamento da dívida mobiliária ou seja para redução da despesa com pessoal. Então, existe exceção, tá, pessoal? No caso da operação de crédito, do empréstimo, ele fica impedido de receber, ou seja, é uma penalidade. Só que se essa operação de crédito for para o pagamento da dívida mobiliária, ou seja, destinada a tentar resolver esse problema da despesa com pessoal, aí tem essa ressalva, tá? Ele vai poder. Mas a regra é não receber, tá? Essa operação de crédito, não receber transferências voluntárias, inclusive isso daqui é o que nós chamamos de penalidade na Lei de Responsabilidade Fiscal, é o princípio da responsabilização dentro da LRF, tá? E também obter garantias, por exemplo, se é um estado que extrapolou a despesa com pessoal, a União não pode se colocar como fiador desse estado. Por quê? Porque ela extrapolou a despesa com pessoal, então sofre essa penalidade também, tá bom? Então é isso, mas se nós tivermos no último ano de mandato do chefe do respectivo poder, ele nem precisa cumprir, ou seja, ele não precisa nem esperar 2 quadrimestres, tá? Ele já fica impedido, ele já sofre as restrições. Então ele não precisa, se nós estivermos no último ano do chefe do poder, ele não precisa esperar esses 2 quadrimestres seguintes. Ele já fica de cara proibido de receber transferências voluntárias, ele já fica de cara impedido de contratar operações de crédito e já fica de cara impedido de obter garantias. Lembrando que aqui tem exceção. Se nós tivermos, por exemplo, a operação de crédito destinada ao pagamento da dívida mobiliária ou que vise a redução da despesa com o pessoal, aí ele pode. Mas se for no último ano do mandato do chefe, ou seja, primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do respectivo poder, ele não precisa esperar os 2 quadrimestres seguintes. Ele já fica impedido de receber transferências voluntárias, fica impedido de contratar a operação de crédito e fica impedido de obter garantias. Pessoal, nós temos também algumas restrições, aliás, alguns dispositivos constitucionais que também trazem penalidades em relação à despesa com pessoal. Por exemplo, a Constituição traz medidas para reduzir a despesa com pessoal. E olha só quais são as medidas que a Constituição traz, além dessas medidas que a própria Lei de Responsabilidade já fala. Aí nós temos aqui o artigo 169, um momentinho aqui, artigo 169, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que esse artigo 169, parágrafo 3º da LRF vai dizer? É o seguinte: ultrapassou a despesa com pessoal, vai ter que reduzir. E essa redução é pelo menos 20% dos cargos em confiança. Então, nós temos aqui que reduzir os cargos ali de confiança para tentar voltar essa despesa para o lugar. Se reduzindo 20% dos cargos de confiança e mesmo assim não voltou a despesa com pessoal ao limite, então, nesse caso, nós temos que exonerar servidor não estável. Então, é aquele servidor que ainda está no estágio probatório. Então, perceba que um servidor não estável pode perder o seu cargo caso a gente tenha uma despesa com pessoal muito extrapolada. Olha só como a Constituição ela é bem rígida em relação a isso. E se mesmo assim não funcionou, ainda não voltou a despesa com pessoal, aí nós temos a previsão de perda de cargo de um servidor estável. Então, sim, pessoal, um servidor estável pode perder um cargo de acordo com o artigo 169, parágrafo 3º, aqui não é LRF, tá, gente? Desculpa. É Constituição Federal. Então, essa regra está no artigo 169, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, se a banca perguntar, um servidor estável pode perder o cargo? Pode. Se adotou todas as medidas, diminuiu os comissionados, exonerou os não estáveis e mesmo assim a despesa com o pessoal não voltou ao lugar, então o servidor estável pode sim perder o cargo, segundo o artigo 169, parágrafo 3º da Constituição fala, tá? Então aqui é bem interessante vocês saberem disso. Agora nós temos uma regra muito interessante aqui.
é que quando o município tem uma queda da receita real, existe, por exemplo, algumas excepcionalidades em relação a isso. E quais são elas? Olha, se o município, segundo a LRF, tiver com queda da receita real, essas restrições não vão se aplicar a esse município. E essa queda da receita real tem que ser superior a 10%, tá? Então percebam que as restrições não vão se aplicar a municípios em caso de queda da receita ser superior a 10% em comparação ao quadrimestre do exercício anterior, tá? Então, ele fica, nestes casos, o que é que, por exemplo, eu posso dizer o que seria, por exemplo, a causa dessa queda de arrecadação? A causa dessa queda de receita real é devido à diminuição de transferências recebidas de fundos de participação dos municípios, decorrente de concessão de isenção tributária pela União e diminuição das receitas recebidas com royalties e participações especiais. Então, pessoal, se nós tivermos uma queda na receita real do município superior a 10% e vai ser comparada com o quadrimestre do exercício financeiro anterior, e essa queda é decorrente da diminuição das transferências recebidas lá do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e é decorrente por conta de uma isenção que a União fez, ou seja, a causa foi da União, ou tivemos uma diminuição das receitas recebidas com royalties e participação especial, aí neste caso, essa restrição ela não vai ser aplicada. Da mesma forma, esses prazos, ou seja, esse prazo que é aplicado de 2 quadrimestres para se restabelecer essa despesa com o pessoal, ele vai ser suspenso em alguns casos e ele vai ser duplicado em outros casos. Nós sabemos que a despesa com o pessoal, se ela for extrapolada, temos 2 quadrimestres para tentar se reequilibrar. Só que, se for um caso de calamidade pública reconhecida pelo Poder Legislativo, enquanto perdurar esse caso de calamidade pública, isso está previsto lá no artigo 65 da LRF, tá? Então, nós temos o artigo 65 da LRF. Enquanto continuar essa calamidade pública, esse prazo ele vai ser suspenso, ou seja, não precisa esperar 2 quadrimestres, ou seja, para tentar se recuperar em relação a essa despesa com o pessoal. Então, esse prazo simplesmente fica suspenso e não se cumpre, não tem essa data limite para que possa voltar a despesa com o pessoal ao seu limite normal. E esse prazo ele vai ser duplicado também. E quando é que esse prazo vai ser duplicado? E isso daqui está no artigo 66, tá? 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, pessoal, esse prazo ele vai ser duplicado se nós estivermos diante de um crescimento real baixo ou negativo do PIB, seja ele nacional, regional ou estadual, por um período igual ou superior a 4 trimestres. Então, se nós tivermos um crescimento negativo do PIB, seja na União, seja nos estados, estadual, regional, e isso for igual ou superior a 4 trimestres, nós temos duplicação. Ou seja, em vez de se recuperar nos 2 quadrimestres seguintes, eu vou fazer isso nos 4 quadrimestres seguintes, ok? Então, muito cuidado com esses 2 detalhes aqui, trazidos pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal. E por fim, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, é importante nós falarmos que também a Seguridade Social tem alguns condicionantes a serem verificadas dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a LRF fala o seguinte, olha, nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação do custeio. Então, todos os benefícios ou serviços da Seguridade Social precisa da indicação da fonte de custeio, tá? E a Seguridade Social é o que, professor? Aí vem aqui a gente falando que a Seguridade é benefício ou serviço que envolver saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos, militares, ativos, inativos e também os pensionistas. E quais são as regras
para se ampliar uma despesa com a Seguridade Social. Impacto orçamentário e financeiro no exercício que entrar em vigor os dois seguintes, da mesma forma. Compatível com o anexo de metas fiscais na LDO. Demonstrar a origem de recurso para o seu custeio e ser compensados pelo aumento permanente de receita e pela redução permanente de despesa, ou seja, os mesmos requisitos da despesa obrigatória de caráter continuado, porque afinal, Seguridade Social é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Mas existem algumas exceções e é por isso que eu trouxe aqui esse dispositivo. Olha, é dispensada a compensação, ou seja, essa compensação aqui de aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa, ela vai ser dispensada em caso de concessão de benefícios para habilitados, ou seja, pessoas que satisfaçam as condições de receber já seu benefício. Então, essas pessoas que já têm as condições para receber seu benefício, elas não precisam cumprir essas medidas de compensação. Da mesma forma, se eu tiver uma expansão quantitativa, muito cuidado, porque as bancas às vezes colocam qualitativa, mas é quantitativa. Então, se nós tivermos uma expansão quantitativa do atendimento dos serviços prestados pela Seguridade Social, então também nós vamos ter uma exceção das medidas de compensação, não precisa. Então, a expansão, pessoal, é quantitativa e não qualitativa. E, por fim, se nós tivermos um reajuste do valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o valor real, ou seja, só aquela questão da inflação, verificar aquela questão da inflação, então, neste caso, também não precisa de medida de compensação, tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente finaliza essa aula sobre despesa pública. Falamos sobre geração de despesa, despesa obrigatória de caráter continuado, despesa com o pessoal e da Seguridade Social. Então, com esse assunto aqui que é fundamental para os concursos de vocês, a gente finaliza. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês no próximo episódio sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. Até a próxima!